Neo China Arrives from the Future. Em um artigo de 1910 intitulado Il Dalai Lama, René Guénon escreve sobre uma possível invasão da Inglaterra ao Tibete, de forma a anexar o Tibete à Índia. Nesse mesmo artigo, vemos uma interessante afirmação de Guénon que diz: é perfeitamente compreensível que os britânicos querem anexar o Tibete à Índia, da qual, no entanto, está separado de obstáculos naturais difíceis de se superar, e que busca um contexto para penetrar na Ásia Central, onde ninguém pensa em impedir sua intervenção. A verdade é que o Tibete é uma província chinesa que há muitos séculos depende administrativamente da China, e que, consequentemente, não é necessária ser conquistada. Quanto ao Dalai Lama, ele não é e nunca foi um governante temporal, e seu poder espiritual está além do alcance de qualquer invasor, seja ele qual for, que poderia entrar na região tibetana. Guénon escreveu esse artigo muitos anos antes do nascimento de Mao Tse-tung e no último ano de existência da China tradicional e monarquista, antes de ser derrubado em 1911 pelo novo governo chinês, e que novamente seria derrubado por Mao. Guénon, em Crise do Mundo Moderno, diz que a China e os países orientais jamais poderiam ser tomados pelo comunismo por terem uma alta espiritualidade não mais existente no Ocidente. A última edição de A Crise do Mundo Moderno, feita por Guénon, foi lançada em 1946, pouco tempo antes da Revolução Comunista. Agora, muitos poderiam ver isso como uma falha de Guénon, uma superestimação do poder espiritual presente na China de seu tempo e fruto de um orientalismo e ilusão com as doutrinas orientais. Mas o que Guénon disse era e ainda é verdade. Agora, como pode o chinês nunca ter sido verdadeiramente tomado pelo comunismo quando sua religião e cultura teria sido teoricamente completamente aniquilada pela Revolução de Mao? Como poderiam os valores da China tradicional antiga ainda estarem presentes em uma China teoricamente sem religião e comunista? Lende se pergunta, por que o capitalismo não surgiu na China? Por que no mundo anglo? O que diferenciava o espírito mercador chinês e suas enormes rotas de comércio da pirataria dos anglo-saxões? A resposta é bem simples. A regulamentação mercadológica e social impedia o espírito do tecnocapital de ascender na sociedade. Era o humanismo superando o tecnocapital. O que é o humanismo chinês? Confucionismo. Guénon faz uma breve diferenciação em seu Crise do Mundo Moderno entre taoísmo e confucionismo. Enquanto um se dirigia para as partes mais clericais e aristocráticas da sociedade, falando da filosofia e da ciência, a outra se dirigia à sociedade e os problemas comuns do dia a dia. O confucionismo era uma aplicação teleológica do pensamento base da sociedade chinesa. Durante a conquista maoísta da China, ocorreu uma tentativa extremamente falha de cortar os ideais confucionistas da China. Isso não ocorreu por uma mera resistência de uma classe tradicional e conservadora, tanto por quanto uma questão de lente. Na Espanha, até os comunistas que dessecam os corpos de padres e freiras e os desfilam nas ruas fazendo zombaria dos tradicionalistas são católicos. A visão de mundo tradicional e religiosa se define primariamente sobre um aspecto de certos eixos ideológicos que formam a imagem perfeita dos valores representados por uma certa instituição, como a Igreja Católica, mas em um plano científico usando a palavra de modo amplo. A lente pela qual o homem vê o mundo é definida pelas expressões mais grosseiras daqueles valores suprarracionais. Perguntar se entre Mao e Confúcio qual dos dois teria mais influência na sociedade chinesa é uma falsa ilusão de escolha, porque até uma força da natureza e da aceleração comunista e materialista, como Mao, também era confuciano. O maior inimigo da revolução do tecnocapital sobre a humanidade é o fatalismo. Plutarco diz que em toda a sua vida nunca viu uma única sociedade sem Deus. As lentes do homem, mesmo que rejeite os eixos ideológicos, assim como Mao rejeita Confúcio, jamais deixará de ser um só com ele e um inconsciente coletivo. Na realidade, a Revolução Maoísta, como primeira parte de um processo de aceleração, apenas abriu caminho para o socialismo de mercado, como foi feito por Deng Xiaoping, um homem exilado extremamente odiado por Mao. Os anos de Mao se tornaram anos de vergonha e a glória de Mao jamais foi uma opção. Neo China Arrives from the Future. O futuro que Lende fala pode muito bem referir-se a Xiaoping, que ao destruir o motor anticonfuciano e humanista de Mao, coloca em seu lugar o tecnocapital, mas ele ainda conserva um ideal tradicional confuciano. Por que o capitalismo não começou na China? Por causa da regulamentação social. O que é a regulamentação social?
Nesse momento, não é mais o confucionismo, é seu espírito que assombra a China eternamente, algo intocável que manipula as cordas do sistema. Guénon estava certo, o espírito, neste caso bem literal, dos valores espirituais chineses de fato viveu e nunca morrerá. A China jamais será capitalista como na visão ocidental e anglo-saxônica. Não importa o quanto o tecnocapital progrida na sociedade chinesa, sempre haverá um espírito humanista. A China é o motor da história contemporânea e Xi Jinping é seu zeitgeist. O confucionismo é o espírito imóvel dessa máquina chinesa. Por que o capitalismo não começou na China? Por causa da regulamentação social e de mercado. O que é regulamentação social e de mercado? É o espírito do confucionismo. E como se dá esse espírito do confucionismo na sociedade chinesa? Por meio do socialismo de mercado chinês. Enquanto o ângulo busca uma dominação materialista e sem valor de espírito, além de uma casca autojustificativa dentro da heresia protestante calvinista, o chinês busca o sacrifício humanista à máquina do tecnocapital. Ele alimenta a máquina por meio do seu humanismo. Ele conserva o espírito e o capital eternamente. A síntese perfeita da espiritualidade ascética mundana e a inteligência artificial.